Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais um dia, mais uma manhã com Deus, mais um momento de reflexão da sua palavra, mais um momento onde nós vamos estar entronizados diretamente do trono de Deus para aprendermos, da sua palavra, buscarmos, soluções para o nosso problema, de cada dia mais nos aproximarmos mais perto e desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, porque muitos de nós precisamos e muitos de nós deixamos Deus por último, mas o que nós temos buscado todos os dias é um desenvolvimento, um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Paizinho Santo, o nosso melhor amigo, aquele que está ali todos os dias para nós, aquele que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e sejam bem-vindos no nosso meio. E principalmente, Pai, seja bem-vindo ao Espírito Santo no nosso meio nessa manhã. Paizinho Santo, toma teu lugar de honra no nosso meio, toma o teu primeiro lugar no meio da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Meu Deus, em tudo que iremos fazer aqui nessa live na manhã, no dia de hoje. Hoje é o nosso 36º dia para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque todos os dias, Pai, tem sido especial e o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, nos orientado. Meu Deus, como nós somos gratos a Ti, Senhor, porque temos vencido juntos. Nós temos aqui caminhado, Senhor, com o mesmo propósito de lutarmos pela nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E desde já, Paizinho Santo, eu quero Te louvar e Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis-me aqui, usa-me conforme a Tua vontade, que palavra nenhuma saia dos meus lábios que Tu não queiras. Visita agora meu irmão, minha irmã, meus amigos, minha família linda que eu tanto prezo, essa família de Cristo Jesus em toda a face da terra. Meu Pai, abre a nossa mente, o nosso intelecto para a Tua compreensão daquilo que Tu queres nos ensinar, o Espírito Santo, nessa manhã. Abre o nosso coração também para recebermos a Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ossos e medula até o fundo da nossa alma. E ela trabalha de dentro para fora e nos purifica, nos limpa. Muito obrigado, Pai. E desde já nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Bom dia a cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos cada um de vocês nessa manhã com Deus. Irmãos, hoje é o nosso 36º dia. É um dia muito especial. E cada dia que está chegando mais o finalzinho. Só temos agora 4 dias aí pela frente para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje aqui está um pouquinho frio. Plena primavera. É incrível, gente. Como as coisas de Deus é assim, sem explicação. A natureza, tudo, ela expressa o amor de Deus e o cuidado de Deus para conosco. 2 dias atrás caiu neve em plena primavera, que é um momento onde o gelo se derrete, as flores começam a nascer, as folhas começam a nascer, né? E as árvores começam a dar vida. E no entanto, caiu neve e está fazendo frio esses dias. Mas, contudo, o Senhor nos mantém aquecido e tem cuidado de nós. Amém? Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã. Ontem nós falamos sobre a cura física, porque muitos de nós precisamos de cura, né? E não somente a física. E hoje nós vamos falar sobre a cura espiritual. Porque nós precisamos ser curados espiritualmente. Porque muitos mesmo, têm passado por lutas e batalhas na alma. E nós vamos falar dessa cura espiritual, a cura da alma.
Nós vamos ver de Gênesis e Apocalipse em várias passagens, onde muitos homens de Deus passaram por momentos de luta espiritual e de luta na alma. Não somente na sua carne, mas também na alma. Nós vemos lá em Jeremias, nós vemos Davi também, em um dos seus salmos ele diz, porque se abate a minha alma, né? Nós vemos que ele mesmo disse isso. Nós vemos Jeremias também, né? Abatido, porque Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu, né? Nós vemos isso. Lá em Jeremias 33:6, ele começa... deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, que eu era para ter já aberto, né? Jeremias 33:3, mas para mim não é muito difícil, não. O 6, ele diz assim: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Você vê aqui que Jeremias está falando no plural. Ele está falando no plural, não, ele está falando no feminino. Ele está dizendo que eis que eu farei sobre ela saúde, farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Jeremias, ele estava falando sobre Israel. Ele estava falando sobre o povo de Deus. Nós vemos aqui que no princípio do capítulo 33, ele diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda preso no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz isso, ó Senhor, que forma isso para estabelecer o seu nome. É o Senhor. Jeremias estava preso. E no 33:3, todo mundo conhece, todo mundo sabe, até decorado, ele diz assim, clama a mim e eu te responder-te-ei, te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, que tu não conheces. Isso era Deus falando ao povo, usando a boca de Jeremias, enquanto Jeremias estava cativo, preso no pátio da guarda. E Jeremias estava ali falando ao povo do Senhor. E no 4 ele diz, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre a casa dos reis de Judá. Ele estava falando com toda a nação, porque a nação estava em pecado, a nação estava assolada, a nação estava presa, estava amargurada também. E aí ele diz que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os cadeus, mas para que os encha de cadáveres de homem que ferir na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Deus tinha virado o rosto de Israel, do povo, porque estava vivendo em pecado. E estava acrescentando pecado sobre pecado. E cada vez mais estava mais ainda afastado de Deus. Aí entra a angústia, entra o medo. Quando o homem ele começa a duvidar da existência do Pai Todo-Poderoso, principalmente no momento de perca, de luta, aí onde entra as batalhas espirituais, seja lá o que, em relação a que sentido, tipo, se foi um casamento frustrado, um problema no matrimônio, ou um filho que está nas drogas, ou uma filha que está perdida na prostituição. Não importa a área, ou que foi um momento, uma perca de um ente querido, ou que seja no momento que você perdeu um namorado, né? Um noivo, ou uma noiva, ou uma namorada.
de alguma forma, todos nós passamos por momentos assim. E esses momentos são delicados e são perigosos. Porque, irmãos, nem tudo é para sempre. Existe um começo, um meio e um fim. E a palavra do Senhor, ela é bem clara sobre isso. Nós nascemos, nós crescemos e nós morremos. Tudo tem um começo e um fim. Que seja num relacionamento, que seja... E muitos desses são causados por nós mesmos. E aí onde entra o conflito na alma, no espírito, e a alma se abate. Entra a angústia, entra o desespero. E hoje nós estamos buscando uma cura na alma, uma cura no nosso espírito. Onde nós estávamos falando fisicamente e hoje nós estamos falando espiritualmente. E Jeremias aqui, quando ele chega, já no 5, quando ele diz, portanto, escondi o rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Aí no 33:6, aí Deus já está falando, porque Deus está usando a boca de Jeremias pela segunda vez para os filhos de Judá, para a casa de Israel, para a casa dos reis. Lembre-se que Israel eram 12 tribos. E aqui, no 6, ele diz, eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Com certeza, nós vemos aqui que este povo não tinha paz. Porque o pecado, ele acrescenta dor. O pecado, ele te dá um momento, né? Ele te dá um momento de prazer. Mas depois ele te acrescenta dores. Aí vem o peso na consciência, o peso na alma, no espírito. Vem as decepções, vem tudo. É um conjunto. Nós vamos ler agora alguns versículos que falam sobre cura, a sua cura. Se nós formos para o Salmo 41, verso 4, aqui a palavra do Senhor, eu estou até com minha lupa aqui, porque essa Bíblia tem, essa outra Bíblia minha aqui, ela tem a letra bem pequenininha. Olha o tamanho da lupinha aqui, da pastora. Glória a Deus. O Salmo 41, verso 4 diz assim, e eu disse, Senhor, tem compaixão de mim, sara minha alma, pois pequei contra ti. Mais uma vez, nós vemos aqui que o salmista, ele estava com a alma dele abatida. Ele estava passando por problemas, com lutas interiores. Ele sabia que o pecado dele tinha causado a ele uma depressão. Aí, se a gente for agora para Isaías 53, verso 5, nós vamos ver outro momento, outro profeta, que ele descreve falando sobre isso. Ele diz assim, ele, porém, nós vamos ver agora Isaías falando que foi ontem, lembre, Isaías 53, verso 4, nós vimos sobre Jesus também, aquele que nos sara, que nos cura. Isaías 53, 5, ele diz assim, e ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, existe solução, sim, para toda tristeza, toda depressão. Porque o Senhor, ele é a nossa alegria. E o Senhor Jesus, ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Porque o castigo estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados.
você será curada, você será curado. E nós vamos continuar. Eu acho lindo. Lá no Jeremias 33, 22, ele diz assim: voltai, ó filho, rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, pois tu és o Senhor nosso Deus. No mesmo capítulo do 33, já no verso 22, o profeta, sendo usado por Deus, está dizendo assim, ó, eu vou te curar, mas volte para mim. Eu vou te curar. Eu vou sarar a sua alma, o seu espírito. Aí depois, se a gente for ver lá no livro de Oséias, capítulo 6, verso 1, eu amo o profeta Oséias. Se formos ver, ele diz assim, vinde, tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará e fez a ferida e mais ligará. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos nos retornar para Deus. Nós precisamos começar a adorar o Senhor, bendizer o Senhor, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e sabendo que Ele nos restaura. Irmãos, tem muitos por aí que pregam erroneamente em relação à depressão, à opressão, porque todos nós, quem é que não entristece? Quem é que não fica abatido? Quem é que não passa por lutas espirituais? Quem? Todos nós passamos. Tem momentos que nós nos sentimos fracos, somos tão fortes, né? Mas tem momentos que nós nos sentimos tão fracos, que são momentos de batalha que depois de uma grande batalha, você para ali, você venceu, de repente você se abate. Nós vemos um grande exemplo, foi Elias. Depois de Elias, ele ali enfrentar 450 profetas de Baal, derrubar todos eles, fazer com que o povo vencesse. Houve uma grande vitória ali. Elias, depois disso, recebe só um recado de uma incircuncisa. Jezabel manda um recado para Elias dizendo que vai matar Elias. Nós vemos ali que ele ficou tão abatido que o que foi que aconteceu? Ele correu e se escondeu em uma caverna. Olha bem, e era um homem de Deus. Ele estava em pecado? Não, ele não estava em pecado. Então quer dizer que tem pessoas por aí que dizem, se você está passando por isso é porque tem algo errado na sua vida. Ou está endemoniado. É mentira do diabo. Porque as pessoas estão tratando um momento de... Agora está esquentando isso aqui, porque isso aqui é bem quentinho. Um momento de luta, né? Um momento de dificuldade, às vezes é até o nosso físico, o qual nós estamos precisando, né, de vitaminas no nosso corpo, porque nem toda depressão ela é, né, causada por demônio, porque tem pastores por aí que dizem, é demônio, e trata a depressão como demônio. Trata a tristeza como se fosse um demônio que estivesse atacando a pessoa. Mas não é. Nem tudo é o inimigo da nossa alma. Muitas das vezes nós nos sentimos abatidos, são fraquezas, são lutas que passamos diariamente, que enfrentamos, são batalhas espirituais também travadas na nossa mente, e são sim. É como eu comecei e iniciei.
Muitas das vezes é por conta de uma perca, de uma luta, um problema no seu matrimônio, um problema com filhos, problema no trabalho. A gente se abate. Nós somos seres humanos. Jesus, meu Deus, Jesus também sofreu. Se a gente vê, Jesus, ele em forma humana, um corpo humano. Quando ele estava ali no Getsêmani, que ele foi orar antes de ser preso, antes de ser condenado. Ele estava orando com seus discípulos no Getsêmani. E ele separou 2 para orar com ele. E se afastou. E ele pediu que eles continuassem orando, intercedendo por ele. E esses, os quais Jesus estava confiando, estava dormindo. Por 2 vezes Jesus encontra eles dormindo. E enquanto Jesus estava orando, clamando por nós, ele estava sofrendo todas as dores no corpo dele. Quando ele orava, ele intercedia. Chegou o momento que Jesus, diante de Deus, Pai, porque ele é do Deus Filho, ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Ele sabia que se Deus quisesse, mas mesmo assim ele sabia que seria feita a vontade de Deus. Até o próprio Jesus, ele sofreu no seu corpo. A sua alma ficou abatida. Imagina nós. Irmãos, se nós formos ver lá agora, Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus também falando assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres e enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos, dar vida aos cegos e pôr em liberdades os oprimidos. Quantos de nós temos andado oprimidos? E não demonstramos, viu? Queremos ser durão, durona, né? Ah, não, eu não. E por dentro tá morrendo. Quantos líderes espirituais também, pastores, têm passado por depressões, têm passado por pastoras também, missionários, obreiros da casa do Senhor, têm passado por essa enfermidade na alma, passado por depressões. Chega ao ponto que as pessoas só descobrem depois que a pessoa tira a sua própria vida. Isso é de Deus? Mas você sabe por quê? Porque termina essas pessoas achando super-homens, super-mulheres. Acha que são imbatíveis. Não procuram ajuda, não se abrem, não conversam. Porque, irmão, tem um físico e tem o espiritual. Se o seu físico também não estiver bem, o espiritual não vai estar bem. Porque o seu corpo fica debilitado. E de repente, a sua alma também vai junto. O seu espírito vai junto. Você começa a se abater. Eu fiz um curso aqui no Boston Theological School, né, na faculdade de teologia daqui, que se chama Christian Counseling, aconselhamento cristão. E nós vemos dentro desse curso que nós estudamos, tínhamos vários professores, e nós vemos ali psicologia, psicanálise, psiquiatria, né? E nós vemos também terapia. É um curso completo que nos ajuda, principalmente pastores, líderes espirituais. Se aí no Brasil tiver, onde você morar, que você for líder, se tiver a oportunidade de fazer esse curso, faça, porque é bom.
Porque, claro, o Espírito Santo ele nos dá sabedoria, ele nos usa, mas nós precisamos também adquirir conhecimento para saber as áreas que nós devemos lidar. E muitas das enfermidades que ocorrem no nosso corpo, que são as enfermidades psicossomatas, são causadas, né, pela nossa alma, pelo nosso... aí nós vemos tanto o físico, né, como o espiritual. Muitas das vezes você não faz atividade física, você é sedentário. E o sedentarismo, ela causa muita coisa no seu corpo humano, você nem imagina. Muitos não tomam sol. Então, você não toma sol, você é sedentário. A tendência é o que é que acontece. Você não produz serotonina. A serotonina ela é responsável pela alegria. E nós precisamos. Se nós somos ativos, não damos lugar para o inimigo também. É um dos hormônios da alegria. Então é uma série de coisas. E como hoje nós estamos buscando sobre a cura espiritual, nós devemos entender dentro da palavra, da luz da palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus, que é uma área que desde o começo, a humanidade sofre com isso. Por diversos motivos. Ou pelo pecado, claro, porque também entra. Mas nem tudo. Pelo pecado do homem. Pela falta de comunhão com Deus, né? Porque o pecado, ele gera morte espiritual e afasta o homem de Deus. E quando o homem ele começa a se afastar de Deus, ele começa mais se alimentando da sua carne do que do seu espírito, ele vai enfraquecendo e vai abrindo uma brecha para o inimigo. Porque o inimigo ele age muito na nossa mente. É um conjunto no geral. Mas nós precisamos saber que o nosso Deus que está no céu está aqui também na terra, na sua onisciência, na sua onipotência, porque Ele é o Deus de perto, o Deus de longe. Nós temos que crer que Ele está aqui e Ele quer nos ajudar, Ele quer te libertar, quer tirar você desse mundo de prisão ao qual você tem se angustiado muito na sua vida. No meio dessas batalhas. Porque quando nós estamos assim fracos, nada dá certo. Mas, aqui, já no meio, no Apocalipse 22, verso 2, ele diz, no meio da sua praça, em ambas margens do rio, estava a árvore da vida, que produz os 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Precisamos ser curados, irmãos. Essa árvore está no nosso meio. Jesus, o nosso amado Deus, Ele tem a solução para a nossa cura. E a nossa mente é um campo de batalha. E nós somos bombardeados todos os dias. Lembre-se que quando eu falei para vocês a história dos 40 dias, começou com 31 dias. Eu estava passando por muitas lutas na área financeira, né? Eu e meu esposo, não que a gente estava discutindo, ou que a gente estava brigando por algum motivo, não. Mas estava sabe aquela luta financeira que você para e você olha, espera aí, tem alguma coisa errada, nada dá certo, o carro só vivia quebrado, sempre um problema, falta de dinheiro, um bombardeamento assim de muitas coisas. E eu me recordo também que teve um dia que eu estava cozinhando,
Eu estava fazendo comida, estava na minha cozinha, preparando ali, e eu estava passando por essas lutas todas. Isso tem 4 anos a 5 anos atrás, né? Vai fazer 5 anos atrás, quando eu fiz a primeira vez esse propósito, quando Deus me deu, mas tudo isso porque eu fui aos pés do Senhor. Eu reconheci que eu precisava de ajuda diante de Deus. Eu parei. E eu me recordo que eu estava no fogão, mexendo alguma comida. De repente, o meu pensamento, para você ver como nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos. Tá ouvindo, né? Eu simplesmente mexendo ali, de repente veio o meu passado. Olha como o diabo é sujo. Ele trouxe o meu passado. Me fez lembrar de um noivo que eu tive, que eu fui noiva por 3 anos. E aquilo ali, eu me lembrei dele. E eu pensei assim, e se eu tivesse casado com fulano de tal? Eu pensei, como eu estaria? O inimigo, ele começou a colocar, dizendo assim, ó, sua vida seria melhor. Começou a vir. Naquele momento, irmão, eu não deixei ir muito longe, não. Naquele momento veio um estralo. Pá! Dentro de mim. Aí eu falei, Satanás, levantei já o meu braço. Eu te repreendo todo pensamento contrário sobre a minha vida. Sobre os meus pensamentos, só quem tem domínio sobre mim é Deus. É o Espírito Santo. Saia! Irmãos, no mesmo momento que eu parei, aí eu comecei a chorar. Que eu parei na beira do fogão, aqui na minha casa, eu mexendo ali, de repente veio esse pensamento, você sabe de uma coisa. O inimigo, ele não lê os seus pensamentos, mas ele coloca pensamentos contrários em sua mente. E naquele momento, por 1 minuto, porque não foi mais do que 1 minuto, não. Eu comecei a pensar como e onde eu estaria se eu tivesse casado com outra pessoa. Eu não estaria passando por aqueles problemas. Olha como o inimigo é sujo. Chega e me mostra o passado. Na hora, eu repreendi. Na hora, o Espírito Santo veio, não permitiu. Por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus. Para termos discernimento. O que vem do inimigo e o que vem do Senhor. Isso há 4 anos atrás, irmãos. Mais ou menos 4, 5 anos atrás. Que foi justamente num período de 31 dias. Eu tava muitos problemas financeiros. A minha casa e meu esposo, nós estávamos passando por muitas dificuldades mesmo. E foi aí nesse momento que eu vi que eu estava enfrentando uma batalha espiritual. Ontem, a ministração de ontem à noite na nossa igreja, o presbítero Carlos Scarlato trouxe uma palavra tremenda para a nossa igreja. Tremenda. E quando ele estava ministrando, ele falou algo. Ele foi lá no livro de Êxodo, na travessia do deserto. E no momento veio um estalo, né? Porque o Espírito Santo, muitas das vezes, eu estou escutando aqui, mas eu estou recebendo de Deus também. Deus, ele ministra na nossa vida. E naquela manhã eu tive uma conversa com uma das nossas missionárias e nós estávamos falando sobre vários assuntos. E chega à noite, eu ouvi aquela pregação, aquela ministração tremenda.
E mais uma vez o Senhor veio falando algo comigo, mas não era nem em relação assim, porque quando Deus ele fala mesmo. Irmãos, e Deus me despertou, eu disse, eu preciso falar isso para a igreja. Eu preciso falar isso para os irmãos na live. Você sabe por quê? O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Deus permitiu porque Deus tinha que tirar o Egito deles. Eles eram escravos. Eles viviam na escravidão e já estavam acostumados a viver daquela forma. E como hoje nós estamos falando justamente sobre essa área de buscarmos a cura na alma, a cura no espírito, porque muitos de nós estamos feridos, estamos enfrentando batalhas na mente. E ele ministrando ontem, eu estava assim, ligada. As pessoas talvez acham assim, pastora, não vai ver o irmão pregar ou a irmã tal. Eu escuto tudo, hein? Eu vejo tudo. Eu não saio olhando aí pela internet. Eu estou falando daqueles que estão no nosso ministério, que eu sempre estou ali ligado, acompanhando, orando, intercedendo, para que o Senhor esteja usando e que cada um deles estejam crescendo em Cristo. E ali quando ele falou sobre os 40 anos, né? Ele não foi específico, mas veio na minha mente. Eu falei, meu Deus! O povo foi liberto, entre aspas, saiu do Egito, mas o Egito continuou neles. O povo ainda estava olhando para trás, olhando para o Egito, sentindo saudade da escravidão. E o povo era cativo, era escravo. Quantos de nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Entregamos a nossa vida ao Pai. Começamos a ir para a igreja. E nós não somos libertos. Deserto não é lugar de morte. O deserto é lugar onde nós vamos aprender a arrancar de nós o que não provém de Deus. Deserto onde nós somos tratados. Caverna, se esconder numa caverna, também é lugar de recuperação. Ok? Elias precisava, ele teve medo. Depois de destruir 450 profetas de Baal, Elias se abateu com uma palavra. De uma incircuncisa. E se escondeu, temeu. Mas o Espírito Santo não o abandonou. Davi, porque está abatido a minha alma. Davi também se abateu. O próprio Jesus, ele também sentiu. Cada um de nós sentimos, irmãos. Enfrentamos essas batalhas, mas nós não estamos sozinhos. Você só vai caminhar sozinha ou sozinho se você quiser. Tá passando por essa luta, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Procure ajuda. Deus, ele vai te curar. E a promessa. Aqui, Jeremias 33, versículo
6 diz: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundâncias de paz e de verdade. E no 33:3, nós vemos que ele diz o que? Clama a mim, e eu te responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas firmes que tu não sabes. Eu vou revelar. Mas busca-me. No 22 do 33, ele diz: como não se pode contar os exércitos do céu, e nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meus servos, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tem visto o que este povo fala, dizendo às duas gerações, que o Senhor alegre agora os rejeitou? E desprezas o meu povo como se não fora já um novo diante deles? Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordens dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Deus, ele tem misericórdia e piedade de cada um de nós. O Senhor, ele quer mudar a nossa história. O Senhor quer virar esse cativeiro. Jesus nos ama incondicionalmente. Ele nos ama de uma forma tão especial, irmãos, tão especial, que ele nos dá todas as chances para que ele venha verdadeiramente. Porque, olha, nem todo conhecimento nos traz a liberdade. Porque tem muitos que têm procurado o conhecimento dos homens, não o conhecimento de Deus. E o Senhor, ele quer mudar essa situação. Em Jeremias 53, nós vimos ontem que ele começa no versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentando nos trabalhos, e como um dos que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizermos dele caso algum, porque muitos rejeitaram. E aí ele diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si, aleluia, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que os traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em tua presença, Paizinho Santo, nos encontramos hoje e nos rendemos diante do teu altar. Meu Deus, em nome de Jesus, visita agora o meu irmão, a minha irmã, a minha família aí do outro lado. Cada um nesse momento. Sabemos, Senhor, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo estava sobre ti, Senhor, nos traz paz e nos dá a paz. Meu Deus, em nome de Jesus, vai na mente, vai na alma, vai no espírito, Senhor, o qual tem se sentido abatido, enfraquecido. Traz cura. Traz cura no meio da vida dos meus irmãos, da nossa vida. Meu Pai, repreende tudo que não provém de ti, Senhor, em nossas vidas. Meu Pai, os turbilhões, Senhor, de palavras que muitas das vezes ouvimos, que seja de lutas espirituais travadas na nossa mente, ou que seja de pessoas que muitas das vezes vêm falar coisas para nós, nos tentando nos botar por baixo.
Meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te pedir nesse momento, repreende toda palavra maldita, todo pensamento maldito agora. Pai, em nome de Jesus, que só o Senhor venha estar em nós e habitar em nós. Renova as nossas mentes. Traz um renovo, Pai, na nossa mente, no nosso coração. Meu Deus, limpa e tira tudo que for contrário do nosso meio. Meu Pai, tira essa tristeza, essa angústia, esse sentimento de perca, de dor que muitos têm passado, sem saber o que estão sentindo. Meu Deus, em nome de Jesus, traz paz no meio deles. Traz cura na alma. Traz cura no espírito, meu Pai, e renova as forças dos teus servos. Meu Pai, eu creio, Senhor, que eles estão precisando de Ti, de um renovo, meu Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, meu Deus. Nós vemos lá em Isaías 43, verso 25, onde ele diz: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, muitas das vezes, Senhor, as falhas, os erros, os pecados do teu filho têm praticado e têm se afastado de ti. E por isso que vem a angústia, as lutas. Meu Pai, eles têm buscado de ti a tua presença, a cura interior, a cura na alma, a cura no espírito, meu Deus. Renova, Senhor, a força dos teus servos. Restaura, Senhor, a alegria que estava perdida. Ó Pai, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso abrigo, o nosso socorro. Meu Deus, nós cremos e sabemos, Pai, que Tu és o médico sobre todos os médicos. Só o Senhor cura, não somente o nosso corpo físico, mas também como o nosso corpo espiritual, a nossa alma. Só o Senhor estabelece e restitui a nossa alegria que foi perdida no meio do tempo e do caminho. Meu Pai, traz renovo, traz restauração, traz cura interior. Meu Pai, traz, meu Pai, a alegria de viver e de se amar, porque muitos já não se amam mais. Ó igreja, escuta, povo de Deus, Jesus te ama, o Pai nos ama e sabemos, Paizinho Santo, do teu infinito amor e graça e misericórdia. Abraça, Senhor, meus irmãos, abraça e restitui. Traz paz, traz renovo, cura em todos os sentidos da sua vida e no meio da sua casa, no meio da sua família. Nos dá um dia de bênção, um dia de paz, um dia de confiança e de renovo. E restitui, Pai, aquilo que o inimigo tem tentado roubar durante todos esses anos. E obrigado, Jesus, porque sabemos que o Senhor se faz presente e que o Senhor é o nosso melhor amigo. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sua presença no nosso meio, pelo seu amor, infinito amor e misericórdia e graça. E desde já nós queremos te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Graças a Deus. Shalom, shalom Adonai. Baruch haba Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Saiba que nessa vocês não estão sozinhos. Lá em Isaías 43, verso 2, ele diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia Sebá por ti. E aí ele continua: enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. E eu te amei, pelo que dei aos homens por ti e os povos pelas tuas almas. Aí no 5 ele diz: não temas. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente ao ocidente, e a juntarei desde o ocidente. Direi do norte, dá, e do sul, não detenhas. Trazei os meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei pela minha glória, eu os formei, sim, e eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos, e todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre deles podem anunciar isso, fazei-vos ouvir coisas antigas e apresentem as tuas testemunhas, para que te justifique e para que se ouça e para que se diga: verdade é. Deus está restaurando a nossa sorte. O Senhor está trazendo a paz através de Jesus. E o Senhor, Ele vai fazer tudo isso e muito mais. Quando Ele diz: e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Você é escolhido de Deus, você é chamado de Deus. Você tem um valor. E ele diz: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Porque muitos irmãos estão por aí, têm olhos, mas não conseguem enxergar, não vê. Estão cegos espiritualmente, têm ouvidos, mas a palavra não entra. Não estão escutando. Por isso que muitos deles têm morrido e se perdido no meio do caminho. Porque estão com suas mentes, cauterizadas. E o amor de Deus tem se afastado. E aí eles vão morrendo espiritualmente. Mas hoje Deus está dizendo: traz esses cegos que têm olhos. E traz os surdos que têm ouvido, porque eu os sararei. Eu mudarei esse cativeiro. Deus vai mudar. Não existe nada impossível para Deus que Ele não possa fazer, porque esta é a especialização do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Que você venha ter um dia de bênção, um dia cheio da paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos livre de todo mal durante o dia de hoje. E saiba que hoje foi sobre cura. Cura na alma. Onde foi cura física, hoje é cura espiritual. Que o Senhor venha restituir isso no meio da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E que o Senhor venha trabalhar no nosso meio, nos transformando. Saiba que vocês não estão só. Procure ajuda. Procure alguém que você possa confiar. Não sofra sozinho. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros e estamos aqui. Amém? E aí nós vamos prosseguir. Primeiramente Deus acima de tudo, porque Ele é o nosso Paizinho Santo. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso companheiro. E é Ele, e é dele, e é tudo para Ele. A honra, a glória, o todo louvor, toda adoração, porque tudo vem dele. E Ele está aqui. Ele está aí com vocês. E Ele vai fazer coisas grandes, maravilhosas, quando buscamos a sua presença. Amém? Um dia de bênção. Até amanhã, em nome de Jesus. Amanhã vai ser o nosso 37º dia. Eita, glória a Deus. Gente, 37º dia. Hoje é segunda-feira, primeiro dia da semana no calendário, romano. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória. E vamos estar aí para contar, muitas vitórias, muitas bênçãos, eu creio, até terminarmos.
esse propósito de 40 dias que está quase terminando. Estamos na reta final. Amanhã é o nosso 37º dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois da manhã só vai faltar 3 dias. Daqui a 3 dias nós vamos finalizar esse propósito. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes e vai continuar fazendo no nosso meio. Que Jesus possa te abençoar. Que o Senhor Jesus possa te libertar. Que o Senhor Jesus possa te curar, tanto fisicamente como a sua alma, né? E que o Senhor Jesus, porque Ele sabe, Ele sonda e conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece você profundamente. Não adianta. Não adianta. O Senhor sabe as tuas necessidades, a nossa necessidade. E Ele conhece o nosso ponto fraco. Que Deus te abençoe, meus amados. E ó, até amanhã. Não se esqueça, amanhã não, hoje à noite, nós temos o estudo, vamos dar continuidade. Nós estamos na sala, gente. Nós temos uma sala que eu crio e eu mando o link para vocês lá no Message. Quem eu tenho o WhatsApp, eu vou mandar no WhatsApp. Vocês clicam lá, vocês entram, vai estar todo mundo ao vivo. A leitura da palavra agora não vai ser assim live, porque não tem como. Eu quero que todos participem. É preferível nós estarmos todos juntos e nós podermos responder. Porque lá, quando nós estávamos fazendo live, nós não víamos as perguntas ou respostas. Nós não tirávamos e não podíamos tirar as suas dúvidas. Porque muitas das vezes nós temos tanto, né? A gente quer fazer uma pergunta e não podemos. Mas lá, olha, nessa nós entramos numa sala onde todos nós nos vemos. E aí nós vamos lhe conhecer também pessoalmente. E vocês vão estar nos vendo e nós vamos estar te vendo. E ali todos nós vamos ter a oportunidade de falar, né? De questionar, de debater, né? De perguntar, tirar as nossas dúvidas. Então, vamos enviar o link no Message, você clica lá e também a gente tem um WhatsApp, a gente envia no WhatsApp, é uma sala onde todos nós vamos nos ver. É uma das coisas muito importantes, sempre de ligar o microfone quando entrar, né? Para não dar microfonia. E ali nós iniciamos com oração e a leitura da palavra. E depois vem os comentários. Amém? E vamos dar oportunidade para todos também estar falando quando tiver pergunta, depois que a gente termina. Então, vocês que quiserem participar, hoje à noite, entre 8h30, eu vou dizer 9 horas do Brasil, porque geralmente a gente entra 8h30, mas a gente começa a conectar, fica esperando um, esperando o outro entrar e tal, termina chegando, dando a hora, mas olha... Começar 8h30 vai ser 8h30, começar 9 horas vai ser 9 horas. E aí, entre esse horário, nós estaremos enviando o link. Sleep aqui empurrando minha Bíblia. Ó. Ele fica aqui. Ó, mas, gente, conheci aqui os irmãos, ó. Ó essa criatura, gente. Essa coisa linda de Deus. Isso aqui não sai do meu pé. Quando eu tô fazendo a live, é sentado aqui do meu lado, é sentado aqui no meu pezinho. Aí vem procurando carinho. Mas olha, que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. E até mais tarde, hoje à noite. E amanhã também tem mais. Um beijo no coração. Shalom, a paz e até amanhã. Quiserem falar comigo, me procura, viu? No Message, pode falar, que aí eu respondo vocês. Ficam com Deus, a paz, shalom.